Júlio César, você está no canal Só a Verdade. No canal Só a Verdade. O nosso propósito aqui é para ensinar vocês, para edificar a igreja, para que a igreja cresça e seja uma igreja adulta em Cristo, seja uma igreja fortalecida pela palavra do Senhor. A palavra de Cristo é que edifica, a palavra transforma, a palavra liberta, a palavra realiza uma grande obra. Cristo disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra liberta. É necessário que a palavra de Deus seja ensinada e pregada aos meus irmãos. Amém? Desde já se inscreva no nosso canal, não vai custar nada para você, você vai estar nos ajudando a levar avante esse canal e pregar a palavra de Deus aos milhares de pessoas, os ensinando da forma correta. Amém? E deixe lá o seu joinha, não se esqueça, deixa lá o seu joinha. Nós vamos falar hoje a respeito do Apocalipse capítulo 8 e no versículo, capítulo 8 no versículo 4, capítulo 8, versículo 4, diz assim, vamos ler no versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para pôr com a oração de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou um incensário e o encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimado a sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Você observa que antes dos anjos que recebe as 7 trombetas para tocá-las na terra, trazendo assim um grandioso juízo de Deus na terra, você observa que primeiro um anjo, ele pega um incensário, pega fogo do altar, pega incenso e pega a oração de todos os santos e coloca dentro e joga sobre a terra. Quando ele joga sobre a terra, a Bíblia diz que houve vozes, relâmpagos e trovões. Vozes, relâmpagos e trovões com as orações dos santos. Só aí então é que os anjos começam a tocar a sua trombeta sobre a terra, trazendo à terra um juízo muito terrível. Quando a gente vai para o Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, lá no versículo 9, a abertura do 6º selo, e havendo aberto, ou melhor dizendo, o 5º, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó justo e dominador, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Você prestou atenção aqui? Que os nossos irmãos que foram martirizados injustamente, eles estão clamando ao Senhor e dizendo: Senhor, vinga o nosso sangue. Até quando os homens vai permanecer impune? Até quando os homens vai permanecer sem castigo? Até quando eles vão continuar matando os teus servos e vão continuar impune? E uma grande voz lhe disse: repousa um pouco ainda de tempo, até que hajamos, melhor dizendo, até que se complete o número dos vossos irmãos, que hão de morrer, como vocês também morreram.
Aí quando a gente vai aqui no capítulo 8, a partir do versículo 1, a gente vê um anjo com incensário nas suas mãos, com a oração de todos os santos. Certamente a oração de todos os mártires martirizados estavam ali. Quando o anjo pega a oração, junto com fogo e incenso, e sobe diante da presença de Deus, Deus escuta o pedido de vingança, o pedido de justiça. Então o anjo joga para a terra. Quando ele joga para a terra, houve vozes, relâmpagos e trovões. Então o que acontece? Os 7 anjos que têm as 7 trombetas começa agora a se preparar para tocá-las, em resposta da oração de todos os martirizados que estão clamando a Deus e dizendo: até quando ajusta o dominador? Não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando eles vão permanecer impunes? Então, os anjos se preparam, por ordem de Deus, para poder castigar a terra. E a Bíblia diz que o primeiro anjo toca a sua trombeta e caiu um grande monte ardendo sobre a terra, uma coisa muito grande sobre a terra, que destruiu a terça parte do verde da terra. A terça parte de toda a erva verde foi queimada. Agora calcule comigo. Se a terça parte da vegetação, se a terça parte do verde que a gente come, né? A terça parte do milho, do feijão, do arroz, de todo o verde que a gente precisa para sobreviver é queimado, o que acontece? O preço das coisas vão lá em cima. O preço das coisas vão lá em cima. Aonde surge o cavaleiro preto com uma balança na mão dizendo: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. Anunciando que na terra vai haver um período de fome ao qual nunca houve na história da humanidade. Nunca houve na história da humanidade. Então o primeiro cavaleiro, ele destrói a terça parte do verde, ou melhor dizendo, né? O primeiro cavaleiro não, é o primeiro anjo que toca a trombeta, ele destrói a terça parte de todo verde, fazendo com que a terra venha se tornar um caos muito grande e o preço dos alimentos suba lá em cima e as nações entrem em desespero. Quando o segundo anjo tocar a sua trombeta, a Bíblia diz que a terça parte do mar é ferido, tornando-se em sangue, morrendo a terça parte das criaturas que tinha vida no mar, e perdeu-se a terça parte das navegações. Agora pense comigo, os marinheiros, as grandes navegações que fazem transporte de um país para o outro, a Bíblia diz que a terça parte das navegações vão se perder, né? A terça parte das navegações vão se perder, trazendo assim, aumentando o prejuízo e a escassez na terra, levando a diminuição da renda financeira através do mar, através dos peixes, do comércio dos peixes, e de muitas coisas que os homens fazem comércio, que dentro do mar tem os peixes, tem os camarões, tem muitas outras coisas, frutos do mar. Só que a terça parte de tudo isso, a Bíblia diz que vai morrer, porque a terça parte do mar se tornará em sangue, fazendo com que a terra venha entrar em decadência e o preço das coisas suba lá em cima. Porque não é a totalidade que vai ser destruída, mas sim só a terça parte, né? Só a terça parte. Propositalmente da parte de Deus, para que entre uma fome muito grande sobre a terra. Então a Bíblia diz que quando o terceiro anjo toca a sua trombeta, o que acontece? A Bíblia diz que uma estrela por nome Abisinto cai sobre a terra, ferindo a terça parte das águas potáveis. E os homens
o que acontece? Os homens morrem, porque a terça parte das águas se torna envenenada. A terça parte das águas potáveis fica envenenada e muitos homens morrem, aumentando o caos na terra, fazendo com que as pessoas tenham falta d'água, fazendo com que eles entrem em pânico e desespero. Em pânico e também em desespero. Quando o quarto anjo tocar a sua trombeta, a Bíblia diz que tocando o quarto anjo a sua trombeta, é ferido a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles não brilhasse semelhante à noite. O que é que Deus está fazendo agora? Deus está ferindo, a terça parte do sol. Então, uma terça parte do nosso planeta vai se escurecer, fazendo com que aumente ainda mais o caos e o desespero sobre a terra, porque muitas coisas necessitam da luz do sol, muitas coisas necessitam do brilho do sol. Então, o que me chama muita atenção é agora, a Bíblia diz que voa um anjo pelo meio do céu, dizendo, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das 3 vozes, das 3 trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Ai dos que habitam sobre a terra. Deus está dizendo, através do anjo, o anjo está anunciando, dizendo assim, olha, ainda tem 3 trombetas para tocar. 3 anjos ainda vão derramar juízo muito grande. Ai dos que habitam sobre a terra. E a Bíblia diz que quando o 5º anjo toca a sua trombeta, o que é que acontece? Uma grande estrela rompe a fonte dos abismos, subindo uma quantidade de demônios muito grande sobre a terra, tendo 2 anjos terríveis como liderança, Apolion e Abaddon. E a Bíblia diz que esses demônios são tão terríveis que eles têm rosto de homem, cabelo de mulher e dente como leão, e vêm atormentando os homens sobre a terra. E a Bíblia diz que o tormento será um tormento de 5 meses, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte vai fugir deles, de tão terrível que vai ser. De tão apavorante que vai ser. Eles desejarão a morte e a morte vai fugir dele. Agora me diga aí, quem é que deseja a morte hoje, no tempo que nós estamos vivendo, em que a morte vai embora? Ninguém. Muito pelo contrário, quando tem uma pessoa no hospital, morre, não morre, a morte está ali, só esperando aquela pessoa morrer, só esperando aquela pessoa partir dessa vida para outra. A morte não foge de ninguém. Só que naquele dia, os homens procurarão a morte e a morte fugirão deles. Por quê? Os homens terão que enfrentar a ira do Deus Todo-Poderoso. Eles preferiram viver na prática do pecado, na prostituição, no adultério, na fornicação, na mentira, no roubo, no assassinato. Agora eles terão que pagar a consequência do seu pecado. Agora, a consequência do seu pecado é muito grande, pois Deus agora se levantou para cobrar o pecado das mãos dos homens, trazendo sobre essa terra um juízo tão grande que a terra nunca sonhou, o juízo de Deus que se derramará aqui, e será muito grande e muito terrível. Amém, meus irmãos? Vamos se preparar diante do Senhor dia após dia, porque esse tempo se aproxima e se aproxima muito depressa. Deus os abençoe grandiosamente e até o próximo vídeo.